Boa noite. Boa noite, boa noite. Aguardando vocês chegarem para eu saber se a luz tá boa, se o áudio está bom, se vocês conseguem me ver bem, me ouvir bem, se tá tudo certo. Vocês me avisam se tá tudo certinho para eu poder começar. Oi, Giovana. A luz tá boa, gente? O áudio tá bom? Tudo perfeito? Oba! Chazinho de camomila, lá do nosso desafio dos 5 dias de conexão com Vênus. Vocês estão acompanhando? Vocês estão vendo? Vocês estão sabendo? Tem bastante gente nova chegando por aqui, né? Às vezes nem todo mundo viu. Chazinho bom. Bora lá pegar caneta, papel, para vocês anotarem as dicas. Agora que eu percebi que eu não coloquei os cristais da live aqui, mas tudo bem. A gente vai falando, né? Mostrando depois. Não viu, Lia? Tá lá no feed. Giovana também não. Gente, esse Instagram tá me deixando louca. Não tá entregando as coisas como deveria. É um desafio. A gente começou ontem, na verdade, mas pode começar hoje também, se quiser. O importante é fazer por 5 dias, né? Esse ano, no dia 20 de março, entra o ano novo astrológico, que vai ser um ano regido por Vênus, né? Então, eu e a Mariana Pares, não sei se vocês têm visto, a gente tem feito lives juntas e tudo mais, nós estamos fazendo um movimento de conexão com Vênus, né? Todo mês a gente vai fazer uma conexão diferente. E aí, o primeiro desse mês, né? O primeiro dessa sequência de lives e tudo que a gente tá fazendo, obviamente que foi sendo, está sendo Vênus, né? E Vênus fala muito sobre o poder da mulher, sobre a feminilidade, fala muito sobre a carga mental da mulher, principalmente durante a pandemia, né? Então a gente começou a fazer esse processo. Vocês podem fazer. São 5 dias de conexão com esse sagrado feminino, com a camomila, né? Que pode ser através do chá. E se vocês não tomam chá, pode ser através do banho. Ou escalda-pé, por exemplo, né? Giovana, não tá entregando. A gente não sabe o que tá acontecendo. Eu acho que tem alguma coisa nova acontecendo no Instagram, o que vai acontecer. Porque o History tem entregado muito pouco, as lives estão chegando muito pouco nas pessoas. Então a gente imagina que seja alguma coisa assim. Inclusive, aproveitando nesse momento, se vocês quiserem apertar aí o aviãozinho e mandar para os amigos de vocês, quem sabe também ajuda nessa entrega, nesse conteúdo. Certo? Então, papel e caneta na mão, aguinha. Bora começar a falar hoje na nossa penúltima aula sobre o chakra frontal. Então, nós fizemos até agora 5 lives, né? Anteriores a essa, desde o primeiro chakra até o laríngeo, que foi na semana passada. E hoje a gente vai falar do frontal. Deixa eu já deixar minhas anotações aqui perto. Nós fizemos essa sequência, elas ficaram sempre disponíveis por 24 horas ou mais. E depois eu fui tirando isso do IGTV, porque esse conteúdo é um conteúdo que eu passo em curso meu, né? Nas minhas jornadas e tudo mais. Então, eu acho interessante que vocês tenham acesso, que vocês conheçam. Mas entendam também que isso é um material que muitas pessoas pagam para ter, né? Essa aula, essa forma de explicação, e claro, muito mais nos cursos, mas é por isso que elas só ficam 24 horas, certo? Então, vamos começar. A gente começou sempre trazendo os direitos desses chakras, né? Então, primeiro a gente fala um pouco sobre a localização, sobre os direitos, a gente fala um pouco sobre
os conceitos do chakra, sempre volta um pouquinho para a infância, trabalha um pouco com as memórias, com as crenças, para a gente entender que os chakras, eles são muito mais do que visualizar cor, eles são muito mais do que só se alimentar de um alimento daquela cor, né? Os chakras envolvem muito, muito mais do que isso, é um trabalho muito mais profundo, e essa é sempre a minha proposta nas lives. Então a localização dele, a gente chama de chakra frontal, porque ele fica aqui na fronte, na frente do nosso rosto, entre as sobrancelhas, mas ele não fica aqui perto da frente, né, da parte anterior do corpo. Não, ele fica lá dentro, lá no meio, né, como se fosse bem no meio da cabeça. Se a gente cortasse a cabecinha assim e assim, ele ficaria bem no meio, exatamente no meio. E o vórtice dele é um vórtice que vai para frente e para trás, né? Então eu pego todo esse campo aqui em volta da minha cabeça, em volta dos meus olhos, com a energia, né? Com os dons, vamos dizer assim, desse chakra. Eu vou mostrar para vocês, eu sempre mostro o meu mapinha, né? Então, para vocês verem direitinho a localização, ó. Aqui até uma imagem boa que dá pra ver, ó. Ele passando aqui pelo meio, saindo na testa. E aqui, deixa eu mudar de lado. Aqui bem no centro da testa. Oi, Mari, meu amor. Tava falando de você agora há pouco. Claro. Então esse chakra, ele tem essa conexão com essa região aqui, né? A gente fala que é a coraça dos olhos. Então, obviamente que a principal função, que é o direito desse chakra, é o direito de ver. Olha que interessante, a gente tem todos os direitos, né? Durante as outras lives. E esse tem o direito de ver a verdade, de ver através dos véus da ilusão. Então, esse chakra fala muito sobre essa questão da ilusão, principalmente. Gente, é um pouco de chá, um pouco de água. Vocês têm paciência aí, tá? E aí, então eu vou trazer alguns conceitos deles para vocês irem acompanhando, né? Então, esses conceitos, eles servem de pontos de reflexão. Quando a gente começa a falar desses conceitos, a gente está refletindo, buscando refletir, trazer luz para esses conceitos, para esses pontos, né? Então, a primeira coisa é o meu direito de ver. É o quanto eu posso, o quanto eu estou autorizada a ver e o quanto eu me permito ver. E aí, como assim estou autorizada a ver, né? Isso nasce lá atrás da nossa infância, quando nós temos o sentido, a intuição, a clarividência, a percepção visual, aquele feeling, aquele sexto sentido, aquilo muito mais aguçado. E, dependendo da criação que nós temos, isso pode ser controlado, isso pode ser bloqueado, isso pode ser, de certa forma, até a pessoa pode receber uma punição por isso, né? Então eu escutei sempre muitas histórias em consultório, mas principalmente em curso, que contaram que na infância, na adolescência, eles tinham esse sentido, essa intuição, essa clarividência mais aflorada. E aí os pais, com medo, né, do que estava acontecendo, ou de acordo com as crenças, com as regras da família, né, com a religião da família, brigavam com a criança, diziam que estava errado, que não podia ter essas visões, que não podia ter essa percepção, que era mentira, que não estava vendo nada. Enfim, na minha família mesmo a gente tem várias histórias, a minha mãe tem várias histórias sobre isso. Minha mãe sempre foi muito,
muito intuitiva, sempre teve uma clarividência, sempre teve clareaudiência, né? Ela sempre foi muito conectada com tudo isso. E aí ninguém acreditava, então assim, ela sofreu muito com isso. Já na minha vez, isso era normal na minha casa, porque ela tinha passado por isso e já tinha estudado tudo isso. Então, quando a gente olha para o nosso passado, é importante tentar se lembrar como que era isso, como era o seu direito de ver, como era a sua visão, né? A gente também pode falar da visão física. Então, muitas coisas a gente não tem o direito de ver, de participar na nossa família. E aí vai envolver os outros chakras, né? Que é o direito de saber, que é o direito de se expressar, de comunicar, de sentir, né? Então, às vezes, as crianças, os jovens, eles são retirados das conversas de família, eles não participam das decisões da família, né? Então, a criança não pode ver o que está acontecendo, ela não pode ouvir o que está se falando, ela não pode saber o que está acontecendo, né? E isso às vezes dá uma limitada nesse chakra. Mas enfim, vamos percorrer um pouquinho mais esses conceitos para vocês irem aí trazendo essa reflexão na casa de vocês. E podem fazer anotações. Se vocês tiverem dúvida, pode colocar nos comentários ou então na caixinha de dúvida que tem aí embaixo no cantinho, tá bom? Fiquem à vontade. Essa troca é muito rica, né, pra gente. Então, um dos primeiros conceitos é a luz e a escuridão. Não tem como falar desse chakra sem a gente falar um pouco sobre espiritualidade, sem a gente falar um pouco sobre as crenças, né? Oi, Cássia, meu amor. Essa semana a gente tem encontro marcado, não esqueçam. Ah, não esquece ela não vai esquecer, vocês não esqueçam. E aí, a gente precisa falar um pouco sobre luz e escuridão. Que peso tem isso na minha vida? Como é esse conceito? Eu acredito em luz e escuridão. Eu acredito em bem e mal. Eu acredito em positivo e negativo. Que peso e importância eu dou para esse conceito de luz e escuridão, né? No nosso planeta, vamos dizer assim, no nosso mundo, tudo que existe tem duas polaridades. Tem o positivo e o negativo, o masculino e o feminino, a luz e a sombra, né? Ou a luz e a escuridão, claro e escuro, em cima e embaixo, dentro e fora. São só opostos, complementares. Na medicina chinesa a gente fala muito sobre isso, quando a gente olha o yin e o yang, que eu não tenho nenhum para mostrar, mas eu imagino que vocês saibam o que é. É aquele meia bolinha preta, meia bolinha branca, no branco uma pintinha preta, no preto uma pintinha branca. Esse símbolo que se chama Tao, T-A-O, ele se refere a essa dualidade, né, do universo. Então tudo é dual. E esse chakra entra em sofrimento, vamos dizer assim, quando a gente resolve, eu vou viver só de positividade, por exemplo, né? Aquela positividade tóxica, que a tua vida tá um caos, tem uma baita de uma sombra para você olhar, para você refletir, para você sentir. Às vezes é um término de relacionamento, às vezes é uma depressão, às vezes é um luto, às vezes foi uma gestação perdida. Gente, tem tanta coisa. E aí a pessoa fala, eu tenho que ser positiva. E aí ela começa a ignorar a parte, entre aspas, negativa. Ela começa a ignorar a sombra, ela começa a ignorar a escuridão, né? Isso faz parte de quem nós somos. Então, se eu entro nesse processo da positividade tóxica, que é esse negócio de ignorar mesmo essa escuridão, até essa coisa de ser um pouco negativo, né? Ontem eu e a Cássia, da Chega de Nutri, que tá aí nos comentários, vocês estão vendo, a gente entrou nessa as duas queriam reclamar. E a gente queria falar, olha, isso aqui tá uma bosta, eu não tô gostando de viver isso desse jeito.
ou eu tô perdida, não sei o que eu faço. E nenhuma das duas falou pra outra, olha, não, você tem que pensar positivo, viu? A positividade, sei lá, vai transformar a tua vida. É claro que se eu olho o ponto positivo das coisas, se eu tenho um ponto de vista mais positivo, mais elevado, se eu busco o melhor nas situações, obviamente que eu vou me sair muito melhor. Mas se eu nunca olho para a escuridão, se eu nunca olho para a sombra, se eu nunca compreendo as minhas dores, os meus, entre aspas, defeitos, eu não gosto de falar defeito, porque quem tem defeito é eletrodoméstico, né? Mas se eu nunca vejo isso, poxa, eu vou viver sempre com o véu da ilusão. E aí, essa questão da ilusão, ela é mais um conceito, é mais uma questão para ser refletida nesse chakra, né? Que ilusões eu acredito, que ilusão eu tenho sobre mim, que ilusão eu tenho sobre a vida, né? Eu quero ignorar as coisas que estão acontecendo. Então de novo essa questão da positividade tóxica, que caramba, né? O mundo tá sofrendo. Eu posso estar bem. Isso é interessante que vocês entendam. Mas eu não posso achar que porque eu tô bem, o mundo tá bem. Percebe? Eu não posso pensar que porque eu tô bem, não tá doendo no outro. Né? Então a gente tá falando dessa questão da ilusão e de várias outras questões relacionadas à ilusão, do fanatismo. O fanatismo é muito forte nesse chakra como desequilíbrio. Por exemplo, as paranoias são muito fortes, e isso tem muito relacionado com essa questão da ilusão, né? De ou eu acreditar que tudo é um conto de fadas, ou eu acreditar que tudo é ruim, que tudo é um pesadelo, né? Então esse chakra fala muito claramente sobre consciência também. Então é o meu direito de ver a verdade do mundo. Além da ilusão, mas e também além do superficial, né? Poder ver o que é mais profundo, o que é mais verdadeiro, o que tá mais puro naquela situação, né? O centro, o X da questão. Então, quando eu falo de luz e escuridão, quando eu falo de ilusão, quando eu falo do direito de ver, eu tô falando dos conceitos principais desse chakra. Até aqui tá ok, gente? Vocês sabem que eu desembeço falar, de repente eu tenho que me frear sozinha, né? Vocês me avisem aí se tá tudo ok. Outra coisa que a gente pode falar sobre esse chakra é como eu vejo a vida, né? Ele fala muito sobre beleza. Um dos conceitos desse chakra é a beleza. Então, eu vejo vida, eu vejo beleza nas coisas, no mundo, né? É engraçado, meu marido ele fala assim, o Thiago, caramba, você presta atenção em cada coisa? Então eu tô passando e eu dou um daqueles gritinhos no carro que assusta o motorista, que fala assim, olha o pé de manga, a mangueira tá cheia, no meio da Avenida do Estado. Aí ele fala tipo, mano, quê? Ele não viu, claro, porque ele tá dirigindo, ele tá prestando atenção. E eu tô sempre assim. Eu tô sempre procurando o que ver, né? Então, o que a gente vê no mundo? Eu vejo as coisas mais bonitas ou eu vejo as coisas mais feias? Pra onde eu olho? Né? Eu tenho essa coisa de buscar o bonito, de buscar o belo. Eu tenho ascendente em Libra e eu tenho a lua em Libra. Então, assim, essa questão do belo realmente faz diferença pra mim. Eu gosto de ver coisas bonitas e estar em lugares bonitos. Então, ver flores, ver criança, ver construções bonitas, eu gosto de ver arte. Então, se eu busco ver isso, eu tenho uma frequência mais elevada nesse chakra, né? Do que quando eu só reparo nas coisas ruins, nas coisas feias,
lugares ruins, as pessoas que eu tenho medo, né, de olhar e falar, não sei, essa pessoa me dá uma insegurança. E quanto mais eu acredito que existem coisas bonitas no mundo, mais eu vejo coisas bonitas no mundo. Percebe? Então, quando a gente está falando de cor, visão, beleza, eu estou escolhendo ver isso. Isso é uma das coisas que eu quero muito deixar para vocês, a escolha. Eu posso escolher o que eu vou ver. De vez em quando, algumas partes da realidade que não estão na minha bolha me assustam, né? Nem tudo a gente vê. Mas, igual quando você vê muita miséria, quando você vê um acidente, uma coisa assim, obviamente que eu fico chocada, porque tá muito fora da minha bolha, né? Eu não assisto televisão, eu só assisto, assim, Netflix, Amazon, essas coisas. Eu não assisto jornal, não assisto novela, não assisto filme violento. Então, isso é pra mim, vejam bem, pra mim, Carol, na minha concepção, no meu ponto de vista, na minha verdade, respeitando acima de tudo o ponto de vista de vocês. É essencial para quem se conecta com o universo, com as mensagens do universo, com os registros akáshicos, com os seres de luz, com a intuição. É imprescindível que você tenha esse chakra num nível mais elevado. E você vai ter isso procurando ver beleza, procurando se conectar com o que é elevado, com o que é bom. Então, se eu assisto filme violento, se eu fico vendo notícia de morte e tudo mais, se eu escolho ver isso, e com frequência principalmente, obviamente que a frequência vai cair, essa vibração vai cair. E esse chakra que poderia estar se expandindo vai se retrair um pouco, não é mesmo? Tá fazendo sentido para vocês isso? Eu vou olhar os comentários que eu vi que passaram algumas coisas. Oi, Vivi. Tem gente se conhecendo aí. Internet da Carol tá meio esquisita. Nananã, todo mundo dando oi. Tô achando o máximo, gente. Adoro quando vocês se encontram na live. Acho bem lindo. Bom, continuando então. Meu chá tá ficando frio. Terrível. Então a gente falou sobre beleza, sobre ver o positivo, sobre elevar a minha vibração, sobre intuição, sobre ultrapassar os véus, né, da ilusão. E aí eu vou falar sobre mais um conceito nesse chakra que é o padrão. Ele é um chakra que gosta de padrão. Que gosta de... Como ele gosta muito de beleza para elevar essa vibração, tudo que tem um padrão pra gente dá uma paz nesse chakra, vamos dizer assim, né? As coisas padronizadas, organizadas, arrumadas, né? Essas coisas fazem a gente ter um alívio mesmo nessa energia. Não sei vocês, mas quando eu começo a olhar e eu vejo muita coisa fora do lugar e bagunça, ou eu vejo pó, alguma coisa assim, eu já preciso arrumar. Porque eu preciso dessa ordem, desse padrão, dessa organização. E isso organiza a nossa mente, organiza a nossa visão também. Qual chá tô tomando? Tô tomando chá de camomila. São os 5 dias de conexão com a energia de Vênus, Vivi. Depois olha lá no feed se você ainda não viu. E aí, mais um conceito. Se eu começar a acelerar, vocês me avisam aí, já sabem. Mais um conceito que a gente pode analisar nesse chakra são os sonhos, né? Então, como são os meus sonhos? Eu sonho, todo mundo sonha, né? Mas às vezes a gente acha que não. Eu sonho muito? Eu sonho pouco? Oi, Rose, meu amor. Eu sonho muito? Eu sonho pouco? Eu tenho sonhos bons? Eu tenho sonhos ruins? Ontem,
Deixa eu me lembrar. Ah, tá. Comentei com meu marido que ou eu não sonho, entre aspas, ou eu tenho sonhos aleatórios, tipo eu entro na geladeira e saio em Nárnia, eu vejo elefantinhos pequenininhos com asinhas voando, né? Daquele jeito. Ou eu tenho sonhos ruins. E a maioria dos meus sonhos ruins, eles são repetidos, né? Eu sonho com gente tentando invadir a casa, desde criança, homens tentando entrar pela janela, ladrão. Eu já sonhei muito com bicho, essas coisas, umas coisas ruins, assim. E eu não consumo esse tipo de coisa há muitos anos. Então, quando eu sonho com alguma coisa assim, eu falo, gente, da onde veio? Então, eu começo fazendo a limpeza energética, que agora é um ritual de fazer todos os dias, ou pelo menos 3 vezes por semana, que é a limpeza energética da cama e do travesseiro, com spray Shiva, com palo santo. Eu tenho uma cianita azul no meu travesseiro, que quando esses sonhos começam a acontecer, eu vou tirando. E aí, ontem, eu tava lendo aquele Mulheres que Correm com os Lobos, acho que a maioria de vocês deve conhecer. E ela fala sobre os sonhos que trazem padrões de iniciação, que são sonhos comuns que todas as mulheres têm, com homens tentando invadir a casa, ela tentando pedir ajuda e não consegue, sendo assaltada, esse tipo de coisa. E aí, eu fiquei impressionada com essa parte do livro, justamente por causa disso, porque é um padrão. É um padrão feminino. Isso representa que a gente está passando por um processo de enfraquecimento dos nossos sabotadores internos. E é como se fosse um processo de iniciação, é como se a gente estivesse amadurecendo indo para um próximo nível, amadurecendo indo para um próximo nível, e isso é sem fim. A gente vai fazer isso a vida inteira. Então eu achei fantástico, porque foi uma explicação que fez sentido pra mim, né? Então eu sou uma pessoa que não consome violência, nem filme, nem fictícia, nem verdadeira, nem nada, e de repente eu sonho com essas coisas, entendeu? Então eu achei muito interessante, pode ser que seja um padrão na vida de vocês também. Deixa eu ler os comentários um minutinho. Sonho demais uns sonhos ruins, mas sonho com umas coisas que acontecem do mesmo jeito. Então, são aqueles sonhos de premonição, né? Eu não tenho muito esses sonhos. Quem tem muito sonho assim é a minha irmã. A minha irmã, ela se conecta muito forte. Eu acho que a intuição dela, a forma de se comunicar com ela é através dos sonhos. A minha não é. Eu sinto muito as coisas. Eu tenho meditação, esse tipo de coisa. Mas nos meus sonhos, não. Só uma vez isso aconteceu. Lia, nunca lembro dos meus sonhos. Não sei porquê, amada. Não entendo muito de sonho. Mas, enfim, eu sei que quando a gente tá falando da energia desse chakra, a gente tá falando sobre sonhos, eles têm um significado, né? É sempre uma mensagem do nosso subconsciente, do nosso inconsciente. Então, é interessante a gente pensar, analisar o que aquelas coisas que a gente sonhou representam, o que essas pessoas representam. Isso também foi uma outra coisa que a Cássia, que não sei se ela ainda tá aí, mas enfim, me fez uma reflexão outro dia. Eu falei, nossa, eu sonhei com fulano, com ciclano, e nossa, detesto essas pessoas, assim, não quero mais na minha vida, não sei por que eu sonhei. E aí ela falou, o que eles representam? E quando eu analisei nesse ponto de vista, eu entendi. Então é interessante vocês pensarem nisso. Eu não gosto de sair procurando no Google, por exemplo, livro de sonhos. Primeiro, porque só tem desgraça. E segundo, que não faz uma leitura fiel do seu subconsciente. O melhor é que você mesmo faça, né? A questão é, quando a gente tá muito, com muitos sonhos, então existe um trabalho excessivo, talvez, nesse chakra. E é importante dar uma relaxada, né? A meditação ajuda muito nisso. Deixa eu ver, peraí, gente. Eu procuro na net. Nunca lembro também, mas essa noite lembrei. Sonhei que tava fugindo de um tanque de guerra. E vi na internet, bateu. Ok. Se fez sentido, ok. A gente sonha com cada coisa, né? Matheus. Oi, Carol. Como é que usa mesmo a cianita azul no travesseiro?
Só colocar dentro da fronha. Procura uma pequenininha, tá? Eu não peguei os cristais hoje pra mostrar, mas coincidentemente eu tenho aqui uma cianita azul. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, meu Deus, quase derrubei. Essa é minha xodó. Tá vendo? Mas não precisa ser tudo isso, tá? Pode ser um petitico desse tamanho assim, põe dentro da fronha, certo? E se for em meditação, põe sobre o frontal e faz a meditação. A cianita azul, ela tem um trabalho fantástico na limpeza do campo mental. De todos os lixos mentais que a gente pode ter, a cianita azul limpa. Então é super, super interessante vocês usarem ela para meditar e deixar na fronha, tá? A Cássia falando, o sonho fala do sujeito que sonha. O melhor é entender o que a pessoa que sonhou representa para você, viu, gente? É exatamente isso aí que ela falou para mim, que fez todo sentido e que agora ela tá falando para vocês. Que mais? Que linda, maravilhosa, né? Um gole de chá gelado, peraí. Ai, não dá. Fui tomar água mesmo. Chá tem que ser quente. Certo? Então, falamos do conceito dos sonhos. E agora a gente vai falar sobre a memória. E a memória, ela também está muito relacionada com a ilusão, com a imaginação. E a imaginação também é um conceito desse chakra. Vocês já perceberam que às vezes a gente conta umas histórias, sei lá, pra mãe. Mãe, lembra quando eu era criança que aconteceu isso, 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 e fulano, e beltrano, e nananã, e ela pega e fala, não, isso não aconteceu. Não, porque aconteceu, porque foi assim, porque foi assim, a gente ou não aconteceu, ou não foi daquele jeito que aconteceu. O que acontece é que a região do cérebro que está armazenando isso, essas memórias, também é a região que cria, que imagina. E, gente, é um problema, né? Não, é perfeito, porque foi o criador que fez. Mas é um problema, porque se a gente armazena e cria, quem garante que metade do que tem aqui armazenado não foi a criação? Não foi imaginação. Não tem gente que mente aquela mentira tantas vezes que acredita que tem certeza que foi daquele jeito. Já passaram por uma situação dessa? Ou vocês acreditaram numa mentira de vocês, ou de repente uma amiga inventou uma mentira e essa mentira ficou pro resto da vida. Alguém tá sustentando essa mentira, acreditando na mentira. Bem melhor, a aguinha fresca. E aí, essas situações, elas são muito interessantes, porque assim, ela fala sobre o que eu armazeno, sobre o que eu escolho armazenar, traz pra gente um pouco da segurança do não lembrar de algumas coisas, né? Então esse chakra traz essa segurança de algumas coisas serem tão doloridas, ou então de desencadearem mesmo uma cachoeira de emoções e sentimentos e pensamentos ruins, que é como se a nossa memória escondesse isso da gente, né? Então percebe assim que teve fase na tua vida que de repente você sofreu muito. E aí, parecia que não ia acabar nunca aquela situação. E aí um dia acabou. E as coisas foram passando, os dias foram passando, e de repente chega num momento onde você já não lembra mais que aquilo aconteceu com você. Aí alguém vem e fala, nossa, lembra quando aconteceu tal coisa? E aí você fala, caraca, nem lembrava que eu tinha vivido isso. Nem lembrava que eu tinha passado por isso. Não é? Isso é o trabalho desse chakra. E como esse chakra está muito conectado também com o futuro, com a imaginação, com a criatividade, com o pensamento, a memória sempre vai ser não 100% confiável. Ou você vai esquecer, ou você vai inventar, ou você vai tentar lembrar de um ponto de vista, né?
e vai ser diferente do ponto de vista de outra pessoa que estava lá naquele momento. Uma coisa é fato, quando a memória começa a falhar demais, isso pode estar mostrando pra gente uma situação de desequilíbrio nesse chakra no sentido de deficiência, e também pode estar mostrando fuga. Então eu começo a esquecer das coisas para fugir das coisas. E geralmente o que eu esqueço são coisas do momento presente, né? São tarefas, são afazeres. Sabe aquela história de eu não conseguir prestar atenção? Então quem ligou? Alguém liga ainda, né? Não sei, na minha casa não tem nem telefone. Mas se alguém fala assim, quem ligou? Você fala, putz, acabei de falar com a pessoa e eu não sei. Não é? Às vezes é falta de atenção, de fato, mas às vezes é essa desconexão, essa fuga da realidade. Isso é muito comum em adolescente, né? Adolescente que quer estar vivendo uma realidade diferente, então eles estão sempre no mundo das ideias e acabam perdendo as memórias no presente. Joana falou que não lembra nada da infância, amada. Eu não sei dizer pra você se isso é normal ou se não é. Eu imagino que deve ser normal até certo ponto a gente não lembrar algumas coisas. Algumas coisas a gente precisa lembrar, né? Mas pode ser que terapia te ajude a retomar as memórias e tentar entender o que aconteceu, né? Pra você ter perdido as memórias da infância. Ou você guardou muito bem guardado, ou não significa muita coisa, enfim. Nesse caso, eu acho que uma terapeuta pode te ajudar melhor, uma psicóloga, um psicólogo, né? Pra fazer uma análise disso. Não sei dizer, pra falar a verdade. Vamos lá. Então, a gente falou de memória, de imaginação. Então, esse chakra traz pra gente, quanto mais alinhado, energizado, mais forte ele vai trazer pra gente a imaginação, a criatividade, né? A gente precisa de 2 chakras para trabalhar com a criatividade. Do segundo chakra, né? Do Swadhisthana. E a gente precisa do... Nem falei o nome em sânscrito, né? Ajna chakra, que é esse chakra frontal aqui. E aí, eu preciso dessa conexão para ser criativa. Mas a imaginação já é algo que a gente tem de fábrica, né? Desde bebezinhos a gente consegue imaginar, bebezinhos, criancinhas, né? As brincadeiras são feitas na base da imaginação. Imaginar permite que a gente crie. Então, se eu não consigo me imaginar numa situação, eu também não consigo co-criar essa situação, né? Então eu preciso unir a imaginação com o sentimento, com a sensação, para co-criar uma nova realidade na minha vida. Então, se eu não consigo me imaginar fazendo, eu não consigo fazer. Entende? Então, quando esse chakra está em equilíbrio, eu tenho poder de imaginação e cocriação. Quando ficamos grávidas, desequilibra esse chakra, porque acontece tanto esquecer as coisas. Amada, é hormônio. A gente falava, né, gestonta, quando eu tava grávida. Eu esquecia tudo. Tudo. Desde paciente lá no consultório me esperando. Eu não sabia... Bom, eu nem vou contar, mas assim, eu não sabia nem que eu chamava Ana Carolina. Eu falei pra uma moça, não se preocupa, Ana Carolina, a Ana vai aí te abrir a porta, você pode ficar tranquila. E sentei pra jantar e não me toquei que a Ana era eu. Então, grávida tem problemas com hormônios. Os chakras ficam praticamente todos em excesso na gestação, né? Mas não necessariamente eles desalinham, tá? Não necessariamente eles desequilibram. Eles só trabalham demais mesmo. Aliás, acho que se nem vocês sabiam, né, que eu chamava Ana Carolina. Eu também esqueço. Visualização. Quando esse chakra tá fraco, e ele é pouco usado, pouco treinado, a gente vai fazer uma meditação guiada e a pessoa fala assim, imagina
do centro das suas sobrancelhas, expandindo uma tela branca, igual do cinema. E aí você imagina uma floresta e você andando, aí você fica tipo, mano, não consigo ver nada. Visualizar e imaginar estão conectados. E aí o que acontece? Você com esse chakra fraco, com um vórtice pequeno, com baixa rotação, às vezes não consegue manter a visualização e a imaginação necessárias, por exemplo, numa meditação guiada. Então, é de grande importância a gente trabalhar esse chakra, se conectar com a intuição, se conectar com as mensagens do universo, visualizar, imaginar, criar com a mente, né? Ver por trás dos nossos olhos, ver através da ilusão. Esse chakra, quando a gente começa a fazer isso, a gente consegue se conectar num nível sutil, muito grande com o universo. Muito grande. Para mim, eu acho que pro flor existir, eu uso loucamente esses dois chakras, assim, loucamente, porque tudo tá aqui na minha cabeça. Eu brinco, eu falo, caramba, se eu perder a cabeça, acabou. Não existe mais o flor. Se eu perder a conexão, acabou, não existe mais o flor. Porque tudo precisa ser canalizado. E a gente precisa visualizar, imaginar o futuro, visualizar as coisas por trás do que elas parecem ser. Vocês percebem isso? Isso é muito forte nesse chakra. E aí a gente vai falar sobre os conceitos da clarividência e da intuição, que são duas coisas obviamente diferentes, claro. A intuição é esses insights, essas percepções que a gente tem, sabe? Aquela coisa do sexto sentido. A intuição é aquela voz amorosa que diz pra você, olha, se fosse você não fazia isso, hein? Eu se fosse você, não ia por esse lugar, não. Eu ia por outro, eu não entrava nessa loja, não. Ou não falava com tal pessoa. E aí, às vezes, o nosso ego tá muito grande, a gente tá muito racional, e a gente fala, não, imagina, que bobeira, e aí dá ruim, né? Às vezes, a gente tem uma intuição boa, né? Que é a mania de falar sempre da parte ruim da intuição. Uma intuição boa, do tipo, poxa, eu vou fazer tal coisa, não sei porquê, eu vou lá naquele lugar, ver tal pessoa, ou fazer alguma coisa, e pá, acontece uma coisa muito legal, né? Então, isso também é importante, a gente perceber, se conectar, perceber mesmo. A Maitê perguntando se eu tenho alguma dica para treinar para quem tá começando. Intuição é como se fosse um músculo, sabe? Quanto mais a gente usa, mais a gente treina, mais forte fica. Então, eu gosto muito de ir anotando os meus insights, as minhas percepções sobre os lugares, as pessoas, as coisas, as situações. Você pode ir depois analisando isso, o que era real, o que não era, aonde você se conectou com essas coisas. A meditação, né? A meditação eu acho que é a ferramenta principal. Pode trabalhar usando o cristal. Como eu disse que eu já não peguei nenhum e eu não tenho nenhum perto de mim. Acreditem se quiser. Pra não falar que eu não tenho, ó, eu tenho o que vai dentro do spray, que é tipo pequenininho, mas eu vou mostrar mesmo assim. Que são as ametistas. Olha só. É minúsculo, né? Eu tô com vergonha. Eu vou ver se eu não consigo pedir pro Thiago talvez o maior. Não sei, mas enfim. A ametista é um cristal para você trabalhar com esse chakra, que vai te conectar com a intuição. Ou a labradorita, por exemplo, que são pedras que trabalham com essa conexão, né, da intuição. A gente pode trabalhar também com a cianita azul para fazer essa limpeza, e isso abre mais o campo, né? Isso fica mais...
como é que eu vou dizer, mais fácil de acontecer quando a gente tá com esse campo mais limpo. E a gente também pode usar a selenita, essa aqui, ó, branquinha, para canalizar a luz, que é para fazer a limpeza. Então você pode fazer a limpeza dos olhos, do chakra, de toda a circunferência da cabeça, para fazer esse trabalho também de limpeza. Isso ajuda muito a conectar com a intuição, né? Imaginar esse chakra com um vórtice grande, expandido, isso bem equilibrado, funcionando bem. Eu acho isso super importante para treinar, né? Essa intuição. Tá fazendo sentido aí para vocês, gente? Continuo olhando em volta para ver se tem cristais maiores aqui perto de mim, mas eu tô com nada, só tô com óleo essencial. E aí a clarividência. A clarividência já é uma coisa mais na lata mesmo, né? Então a intuição, ela não traz nada nos teus olhos, né? Mas a clarividência é isso, é usar o portal dos olhos, né? Então é ver os seres de luz, é ver os companheiros, né, que estão com a gente nessa 3D aqui, mas que são seres que talvez já não estão mais aqui, seres elevados ou não. A clarividência fala muito sobre isso, sobre ver com os próprios olhos, né? Clare de clareza, evidência de ver com os olhos. Então, às vezes eu vejo muita gente conectando a clarividência com ver futuro, por exemplo. E não é bem assim que isso funciona, né? Eu acho que essa questão de futuro, que é muito subjetiva, porque a gente pode mudar de opinião a cada segundo, a gente pode mudar o nosso futuro a cada segundo, né? Essa coisa mais relacionada com os tempos à frente é a intuição quem fala um pouco mais, né? A clarividência não, ela já é uma coisa quase palpável, né? Quando a gente vê, quase palpável, quase materializado. Não são todas as pessoas que têm isso, mas tá mais relacionado com medo do que com dom, né? Eu acho que as habilidades, a clarividência é uma das que mais assusta, né? E tá tão relacionado com as nossas crenças que a gente acha que quando vê vai ver uma coisa ruim, né? A gente acha que quando vê vai ver uma coisa feia. E não necessariamente, tá, gente? Porque nós somos donos da nossa espiritualidade, nós somos donos das nossas habilidades. Então a gente pode colocar e deve colocar regras nisso, né? Eu posso definir o que os meus olhos querem ver e podem ver. E o que esse chakra vai captar, né? Não sei se vocês aí já fizeram Theta Healing alguma vez, acho que eu falei em todas as lives sobre isso. E no Theta a gente pode fazer conexões, né? E um dia eu tava com uma enxaqueca desgraçada, uma dor nos olhos. Mas, gente, parecia que o meu olho ia pular da cabeça. Era insuportável a dor que eu tinha no olho, somente no olho direito. E aí eu lembro que eu entrei em Theta a muito custo. E eu falei assim, eu quero ver um ser de luz que possa me dizer o que é que tá acontecendo. Eu quero ver. E foi muito claro, eu dei um comando. E de fato eu vi um arcanjo. Então tá tudo relacionado com as nossas crenças, né? Naquele momento a imagem de um arcanjo fazia mais sentido para mim, né? Do que ver alguma coisa mais parecida com uma pessoa comum, ou do que ver alguma coisa como um animal, ou como ver alguma coisa, enfim, como um orixá, né? Naquele momento aquilo fazia sentido. E fez um sentido tão grande que eu trago ele comigo, esse arcanjo. Então, assim, e a explicação foi tão boa do que estava acontecendo que passou na mesma hora. E
Não as enxaquecas, elas acontecem de vez em quando, mas aquela dor insuportável dos olhos. E, gente, é uma questão de fé. Aí sim é uma questão de confiança, né? Esse chakra tá muito relacionado com confiança, com fé. Gente, eu tô de olho aqui. Pode ser que a gente tenha que entrar mais um pouquinho numa segunda live, porque parece que as lives estão caindo com 1 hora. E falta 10 minutinhos, né? Então, vamos ver. Se acontecer de eu cair, eu salvo a parte 1 no IGTV e depois eu entro de novo e a gente volta, tá bom? Então, vamos lá para as partes fora dos conceitos que já explicaram tudo, que é o elemento desse chakra, é a luz. Então, quanto mais conectado com a luz eu estou, mais conectada com a vida, com a luz da vida, mais elevada é a vibração desse chakra, mais forte, mais expandido. O nome deles, acho que eu falei, né, pra vocês, que é Ajna Chakra, A-J-N-A, Ajna Chakra, que significa saber, ou perceber, ou comandar, né, mas principalmente saber. O direito é o direito de ver, né, que a gente já falou. O mantra é Om. Então, quando a gente faz o Om longo, a gente está trabalhando principalmente esse chakra. Não tem um alimento específico, a gente falou dos alimentos em todas as outras lives. Nesse não tem um alimento específico, tá mais conectado com a luz, de fato, né? Mais substâncias que alteram a consciência trabalham com esse chakra de forma positiva ou negativa. Então daí fica a interpretação de vocês do que é. Eu, Carol, pessoalmente não gosto de nada que altere a minha consciência. Então eu trabalho mais com questões de meditação, esse tipo de coisa, e não gosto de usar nada que altere a minha consciência, nem bebida alcoólica, nada assim. As questões de desequilíbrio, então, são os fanatismos, essas questões das ilusões, tudo que está relacionado com a mentira, com essa questão do não querer ver, do ver não ver o belo, não ver o elevado, né? Alucinações, perda de consciência, problemas nos olhos, né? E a gente vai para todas a miopia, hipermetropia, estrabismo, todo esse tipo de questão. As metas são as capacidades de ver, de perceber, de planejar, de projetar, de imaginar, né? Então, quando a gente tá com esse chakra bacanudo, assim, a gente consegue planejar bem, projetar certinho as coisas, né? Criar processos e padrões. A cor é o azul índigo, então aquele azulzinho lá mais escuro, certo? Que em meditação é incrível. Com a pedra, com a cianita azul e visualizando mesmo essa esfera de azul índigo, fica fantástico, assim como com a sodalita, assim como com o lápis lazuli ou lazuli, né, como pode ser dito também, que são pedras que se conectam, e a ametista, que não é azul, mas que vai trabalhar com essa expansão da intuição, certo? Deixa eu ver aqui mais. Os quartzos também, né? As pontas de quartzo trabalham bem. Problema na visão e usa óculos. Eu também, Matheus. Quer dizer, eu não uso porque eu sou sem vergonha. Mas eu sou míope. E aí tá muito relacionado com como a gente vê o futuro. Né? Será que eu consigo ver o futuro? Enxergar o futuro? Ou será que quando é pra eu olhar muito longe, fica embaçado, fica difícil, né? Vocês têm dúvidas, meus amores? Como é que foi? A gente tem 5 minutinhos, eu acho que dá pra gente focar em tirar alguma dúvida. Esse é um chakra que dá assunto. Todos deram, né? Mas esse não pega tão forte emocionalmente. Eu acho que ele tá muito envolvido com uma questão mais prática, né? No dia a dia. Como é que foi pra vocês aí? Como é que tá esse... uma disfunção interessante desse chakra é a dor de cabeça, né?
Carol. Aquelas que a boca, o ouvido que tem que ouvir é sempre que tá mais perto da boca. Então, às vezes a gente precisa cuidar desse chakra quando começam a aparecer as dores de cabeça, quando começam a aparecer as enxaquecas, né? As dores nos olhos. Tá muito relacionado com a aceitação dessa intuição, dessa conexão, né? Com esses registros aí do universo. Não é mesmo? Tenho muita dor de cabeça. Pois é, Maitê. A acupuntura ajuda muito, porque faz uma anamnese fantástica. E às vezes não é o chakra, tá? Às vezes pode ser uma questão fisiológica, pode ser uma questão energética, hormonal. Mas é interessante fazer uma coisa holística, assim, sabe? Olhar por todos os lados, por todos os pontos de vista e já ir amarrando tudo isso. Certo, meus amores? Tenho medo que a live caia e eu não consiga salvar, então vai ficar lá por 24 horas no IGTV, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, pode mandar lá no direct ou então comenta no IGTV que a sua dúvida pode ser de mais pessoas. Acompanhem essa semana porque vai ter um monte de live, um monte de conteúdo, aliás, até o final do mês. Um beijo pra vocês, gratidão, gratidão. Gosto muito dessas nossas noites de terça, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau.